Capítulo 17. Identidade dos espíritos, meu encontro com Francisca Teresa. Minha janela era emoldurada por uma trepadeira. As flores azuis davam-lhe uma beleza difícil de ser relatada. Acariciei-as, pois pareciam sorrir para mim. Pensei que felicidade passar pelos reinos mineral, vegetal e animal em uma morada onde o conhecimento do homem já está mais apurado. Mas logo, quando abri um dos inúmeros livros da minha biblioteca, veio-me a resposta. Em qualquer lugar do universo, os reinos da natureza são respeitados e resguardados. Desejei questionar o livro, pensando, mas na Terra, os animais são sacrificados para saciar o apetite dos homens. Abrindo outra página, encontrei: os homens terráqueos, pouco a pouco, estão deixando a carne vermelha e logo, quando o planeta atingir a evolução necessária, não mais os homens sacrificarão os animais. Continuou: os animais que hoje alimentam os seres da Terra são animais que vieram à Terra para esse fim. Por isso, à medida que o homem se espiritualiza, vai deixando de sacrificar seus irmãos menores. Aquele livro só tratava dos reinos da natureza, e mais uma vez reverenciei Deus por tanta bondade. Os reinos da natureza são utilizados de acordo com as necessidades do homem, sem dano a qualquer espécie. Portanto, a pedra, a planta, o animal e o homem, cada um está desempenhando sua função como componente da natureza, e Deus ficará feliz no dia em que o homem respeitar o seu próximo como a si mesmo e também a natureza, irmã querida, ainda ignorada por muitos. Fiquei estudando ainda muito tempo. Depois, retornei ao educandário e, passando por seus imensos corredores, alcancei uma galeria redonda, com quadros belíssimos enfeitando suas paredes. Contemplei-os e, à medida que eu olhava, fui percebendo que muitos daqueles personagens eram uma só pessoa, em encarnações diferentes. Fitava-os atentamente quando uma irmã, aproximando-se, perguntou: "Que deseja, irmão?" "Como vai?" falei. "Estou admirando esses retratos belíssimos. Não conhecia essa galeria." "É a sala das lembranças." "Irmã, percebi que vários retratos pertencem a uma só pessoa." "É verdade. Ali possui 20 encarnações conhecidas na Terra." Aproximei-me da tela e o olhar daquele espírito, reproduzido por um grande pintor, fez com que meu coração batesse mais forte. A irmã olhava-me com carinho. "Desculpe, é proibido chegar aqui?" "Não, claro que não. Pode ficar tranquilo. Um irmão, quando adentra por essa porta, já possui a discrição no espírito e o respeito nos gestos." Admirava as telas, e através delas compreendia ainda mais o amor de Deus por suas criaturas. Observei o nosso irmão João, querido e amado por todos os estudiosos da Universidade Maria de Nazaré, e compreendi por que ele ama tanto a João Batista, o Elias em outra vida, o precursor de Jesus, simplesmente porque foi o seu discípulo. Olhei naquelas telas e reverenciei com respeito. Agradeci à irmã Oana e fui saindo devagar. Mirando o chão que acariciava meus passos, dirigi-me à sala de aula. "Onde estava Luiz?" perguntou Arlene. "Na sala das lembranças." "E vai narrar em seu livro a reencarnação de todos eles?" Fitei-a sorrindo. O assunto daria para 1000 livros.
Mas esse não é o meu trabalho. Fui lá apenas para estudar. Essas curiosidades não me atraem. Não me importa o que o homem foi ontem, e sim o que ele está fazendo hoje. Ela me abraçou e assim entramos na sala de aula. Estava em estudo, novamente, o item 9 da introdução de O Livro dos Espíritos. Dizem, então, que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a terem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com um desplante de ineptos os que não lhes seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidas observam durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis, que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Esse último parágrafo do item 9 da introdução deve ser estudado atentamente. A cadeira 13 acendeu, pedindo uma explicação para esse trecho. Resposta. A explicação está no seu próprio parágrafo. Refere-se ao homem respeitável sem interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. O estudioso busca a verdade, não faz da doutrina uma seita de fenômenos. Se ele busca os fenômenos, ainda descobre nos livros doutrinários como proceder diante deles. O homem sério, se for levado às primeiras manifestações de sua mediunidade, irá buscar em um livro dos médiuns a resposta dos fenômenos que estiverem ocorrendo com ele. Aquele que não gosta de estudar e não procura a verdade, ao receber as primeiras mensagens, sentirá orgulho e as aceitará sem qualquer análise. E ficará zangado ao defrontar com um estudioso e este lhe alertar para o perigo da mediunidade sem Jesus. O homem sério não está atrás da admiração de outro, está procurando na doutrina o que ela pode oferecer-lhe de bom, o esclarecimento das coisas espirituais que ontem, sob o véu da letra, ocultas estavam para o homem. Mas hoje não se concebe alguém chegar à casa espírita e ficar distante das obras básicas, saindo às vezes à procura de livros que pouco irão elucidá-los. Outros leem o Evangelho segundo o Espiritismo, como se este fosse obrigatório para todos os que se dizem espíritas. E não é assim. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um elixir de humildade que devemos tomar diariamente para nos tornarmos humildes. Ele veio para dar ao estudioso espírita o pão de Deus e o alimento para aqueles que o buscam. O iniciante necessita da humildade. Passemos agora para o item 11 da introdução de O Livro dos Espíritos. Esquisito é acrescentarem que só se fale dos espíritos de personagens conhecidos e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que os dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam,
desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notadas. Para o estudioso compreender esse item, ele tem de buscar em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, e que, com efeito, os espíritos nos trazem um ato de notoriedade, e sabem-se, com facilidade, alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Esse capítulo deve ser lido por todos os médiuns. Não é o nome do espírito que se torna a mensagem apreciável, e sim o que ela contém. Com o nome de Jesus, muitos encarnados homenageiam o Mestre, dando aos filhos seu nome. E Maria, quantas Marias existem na Terra? Ao receber uma mensagem assinada com esse nome, acreditem que ela é simplesmente Maria, e não Maria, a mãe da humanidade. O médium que estuda não comete esse erro, porque ora e vigia. Esse capítulo é de uma sapiência linda e digno de ser estudado cuidadosamente por todos os que chegam à doutrina. Os livros da codificação não envelhecem. Tem o perfume do hoje e do amanhã, e a responsabilidade do ontem. Vamos buscá-los, iniciantes espíritas, para desfrutar a paz de espírito. Encerraram a aula depois de uma linda prece. Deixando meus amigos para trás, ganhei o pátio do educandário. Difícil narrar o esplendor da natureza naquele lugar. Sentei-me junto ao Lago dos Sonhos, cujas águas cristalinas exalavam perfume de violetas. Ali fiquei orando a Deus, com o coração repleto de paz e agradecimento, pedindo por todos os meus irmãos, principalmente aqueles que sofrem no plano físico. Luiz Sérgio, como está? Procurei quem me chamava, colocando-me de pé. Meu coração parecia querer sair do peito, tal era a minha emoção. Irmã, quanta alegria em vê-la! Jesus, o amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre, falou. Minha voz ficou presa na garganta pela emoção de estar tão perto de Francisca Teresa. Luiz Sérgio, como pode o meu espírito imperfeito aspirar à posse da plenitude do amor? Mas Jesus, nosso grande amigo, me diz: em que consiste este mistério? Busco o amor, porque só ele cobre a multidão de pecados do meu espírito. Busco o amor, porque sou fraco passarinho, revestido apenas de leve penugem, que pede refúgio no coração de Jesus. Quando ele me abraça, transformo-me em uma águia, cujas forças estão concentradas no coração, e com garras fortes, parto em busca dos pedaços da minha alma que ainda permanecem nos lugares de sofrimento. Irmã, o que atrás aqui ao educandário de luz? O educandário foi criado para unir corações que se amam em Jesus. É uma árvore maravilhosa, cuja raiz encontra-se no mais alto. É um lugar que podemos buscar de coração aberto. Amor é o nome dessa árvore inefável, e os seus frutos deliciosos chamam-se humildade. Somente a humildade e o amor colocam-nos no caminho de Jesus. Aqui aprendemos a crescer amor. Só ele nos leva a Deus. O educandário faz com que o aprendiz não ambicione o primeiro lugar, mas o último. Em vez de adiantar-se, como o fariseu,
repete cheio de confiança a humilde oração do publicano, unindo a oração ao trabalho. Vai caminhando pela via estreita da renovação, esforçando-se a cada passo para plantar o amor. O servidor da doutrina dos espíritos burila-se no exemplo de Jesus, na sua simplicidade. O mestre jamais desprezou o ignorante. O governador jamais usou do seu poder para oprimir os fracos. Quando amamos Jesus, procuramos tornar-nos pequenos para agradá-lo. Vamos nos esquecendo de nós mesmos para que sua obra seja lembrada. Queremos ficar pequenos porque Jesus disse: venham a mim os pequeninos. Os que se consideram grandes distanciam-se do Mestre amado. Agradar a Jesus deve ser a nossa única ambição, porque a nossa felicidade é Ele, o Mestre, que nos elucida. Mas como devemos nos preparar para chegar até o Pai? Não basta apenas conhecer nossa doutrina. É necessário amarmos uns aos outros. Jesus é o amor de Deus manifestando-se em seus pensamentos. Olhava Francisca Teresa com os olhos marejados de lágrimas. Luiz Sérgio, ele nos dá muito, mas deseja a nossa humildade de coração. Irmã, os irmãos do plano físico sentem dificuldade em se desprender das coisas materiais e acham difícil praticar a caridade. As imperfeições serão afugentadas pela oração e pelo trabalho. Não só a oração e o trabalho lhes facultarão a passagem pela porta estreita. O homem ocioso será senhor e escravo dos instintos da carne. O homem que procura renovar-se encontrará Deus através do longo e estreito caminho de Jesus. A claridade do sol dava luminosidade surpreendente a Francisca Teresa, como se as flores do jardim a saudassem como a florzinha branca de Jesus, que ela é. Põe o teu coração firmemente no Senhor, Luiz Sérgio, e não temas o juízo dos homens, quanto a tua consciência der testemunho da tua caridade e da tua humildade. Alguns renunciam, mas com reservas, porque não confiam totalmente em Deus. A princípio oferecem tudo, mas levados pela tentação, voltam à estrada do egoísmo. Agradeço a Deus o trabalho tão nosso nos livros espíritas. Pequenos lenços brancos que chegam até os nossos irmãos. Pegando-os, vemos que são folhas de papel. Para nós, entretanto, cada página de um livro espírita é o esclarecimento, é o consolo que chega às mãos de quem necessita. Feliz o trabalhador do Senhor que, através da renúncia e do amor, dá consolo a quem sofre. Irmã, o seu amor por Jesus é imenso, não é? Ela sorriu respondendo. Por mais que eu ame, ainda é diminuto meu amor por ele, dado a imperfeição de minha alma. Por mais que eu ame, ele me ama muito mais, porque é puro. Em busca dessa pureza é que faço do meu caminho o caminho do amor, que se estreita cada vez mais. Procuro almas irmãs para me ajudar nessa caminhada. Irmã Francisca, não se esqueça de mim. Quero servir a Jesus na humildade. Jesus, Luiz Sérgio, falou para todos nós. Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, não tinha onde dormir e me destes asilo, estive preso e doente e me socorrestes. Se Jesus pronunciou essas palavras, como ignorá-las? Nisso apareceu Leocádio. Francisca, te espero no auditório 90 para a conferência. Estou indo, Leocádio. O irmão cumprimentou-me sorrindo. Que a paz esteja contigo. Francisca falou-me ainda. Oro ao meu Deus a cada dia pelos teus trabalhos. E me sinto animada a oferecer o meu pranto e minha alegria.
Lembra-te, Luiz Sérgio, de que os seguidores de Jesus têm de transformar os espinhos em flores. Fez reverência e afastou-se levitando, deixando para trás o seu perfume de amor. Seguia com o olhar até desaparecer naquele belo jardim. As lágrimas caíam pelo meu rosto quando senti tocar em meu ombro. Era Tomás, que carinhosamente falou-me: vamos até o plano físico, o trabalho nos espera. Abracei-o chorando e ele, por mais que lutasse contra, também chorou comigo. A emoção era imensa.